Ontem deixou sua casa e saiu pelo mundo. De coração, lá no fundo, eu não entendi. Tudo que fiz, o que ele quis, meus braços abertos ficaram e ainda estão assim. E vão continuar até um dia vê-lo regressar. Posso pensar no que o mundo me tem preparado. Sei que privações têm passado e tudo por quê? Falsos amigos por aí, conselhos vazios, mas cheios de palavras vãs. Que grande ilusão, mentiram ao seu jovem coração. Mas nunca é tarde não, sai da escuridão. Há longo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Parece sonho, mas nem a distância me engana. O coração de quem ama não pode esquecer. Seus passos fracos, tropeções, seus olhos rebrilham e choram. Pai, eu sei que errei, mas vim para acertar. Permita-me de novo aqui ficar. Pai, só lamento que onde passei via muitos filhos sem rumo, sem teto e carentes de amor. Que o Senhor lhes dê a mão, lhes mostre de novo o caminho para renascer. Cumprimento a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com muita alegria estamos aqui para a transmissão de mais um culto de adoração a Deus, onde convido a todos os meus amigos da rede social, a todos os meus irmãos em Cristo Jesus, para participar conosco dessa programação. E desde já você pode interagir conosco, pode fazer o seu pedido de oração, culto em ações de graças. Peço para que os irmãos também venham interagir uns com os outros aí, respondendo aquilo que nós não podemos responder, porque o celular está aí fazendo a live, mas os irmãos podem responder. Noite de adoração, quarta-feira, mais um culto em que estamos realizando nesse momento de confinamento, e cremos que logo logo vai terminar esse confinamento e já poderemos fazer a nossa transmissão a partir da Igreja Assembleia de Deus Ministério Cidade Nova, onde vamos contar com alguns irmãos para nos ajudar nessa programação. Muito bem, vamos então agradecer a Deus, orar e na sequência já prosseguir no nosso culto. Pai amado, Deus bendito e eterno, Senhor, em nome de Jesus, estamos aqui na Tua presença, nessa noite que o Senhor fez, para Te agradecer, Senhor, pela oportunidade que temos de anunciar, Senhor, a Tua palavra, de Te adorar nesse lugar. Pedimos a Tua inspiração, pedimos que o Senhor venha nos ajudar, Senhor. Em Espírito Santo, eu Te convido para juntos fazermos, Senhor, essa programação, que o Senhor venha falar aos corações, que seja noite de alegria, que seja noite, Senhor, de comunhão, que seja noite, Senhor, em que a Tua palavra, Senhor, ela venha falar aos corações. Pai, em nome de Jesus, permanece conosco. É o que oramos e agradecemos. Amém. Glória a Jesus.
Vamos já prosseguindo na leitura da Palavra de Deus. Você pode aí pegar a sua Bíblia e abrir no Salmo de número 119. 119, pode abrir a sua Bíblia. E nós vamos ler alguns versículos. Todo este salmo, ele exalta a excelência da Palavra de Deus, fala sobre a excelência da lei do Senhor e a fidelidade daquele que a observa. Então diz assim: bem-aventurados que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração e não praticam a iniquidade, mas andam em seus caminhos. Tu ordenastes os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Oxalá os meus caminhos fossem dirigidos de maneira a poder eu observar os teus estatutos. Então não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Louvar-te-ei com retidão, quando tiver aprendido os teus justos juízos. Observarei os teus estatutos, não me desampares totalmente. Como purificará o mancebo o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. De todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Versículo 11. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Aleluia, louvado seja Deus. Eis aqui a palavra lida e vamos agradecer a Deus, porque essa é a palavra que nos dirige, essa é a nossa regra de fé e prática, é a nossa bússola orientadora, é a palavra que nos conduz à salvação através da pessoa de Jesus, que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. É a palavra que nos alimenta, é a palavra que nos conforta, é a palavra que nos consola, é a palavra que nos anima, é a nossa âncora segura e firme. Louvado seja Deus. Nós vamos agradecer a Deus por esta palavra. Pai amado, Deus santo e eterno, em nome de Jesus, aqui estamos diante da Tua presença para te agradecer pela palavra lida. Agora, Senhor, eu te peço pelos nossos irmãos que estão, Senhor, assistindo essa live. Que o Senhor venha abençoar a todos os meus amigos da rede social, que a Tua mão poderosa os alcance e em nome de Jesus, que Tu venhas abençoar a todos. Que seja uma noite de comunhão, uma noite de alegria. Senhor, que a Tua palavra, Senhor, venha nutrir a nossa alma nessa noite, que os louvores venham refrigerar a nossa alma e o Teu nome seja engrandecido. Que em nome de Jesus as orações feitas, Senhor, através deste microfone, deste lugar, Senhor, aqui onde estamos, possam chegar até a Tua presença. E aqueles que estão doentes, que sejam curados em nome de Jesus. Ó Deus, assim oramos e agradecemos no precioso nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Que bênção, meus irmãos. A presença de Deus está nesse lugar. Nós estamos reunidos aqui, embora distantes uns dos outros, mas estamos reunidos em um só amor, em uma só fé e em uma só esperança. E a Bíblia diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor, ali Ele estará no meio. Então eu creio que o Senhor está aqui porque nós estamos reunidos aqui em nome do Senhor Jesus. Quero também dizer aos irmãos que hoje foi criada uma página. Quero aqui agradecer ao obreiro, ao Jomar, que criou uma página no YouTube. E está começando lá, tem algumas pregações, tem alguns cultos. E eu já lhe convido para se inscrever lá e dar o toquezinho lá no sininho para que cheguem todas as nossas postagens, chegue na sua rede social. Então você pode fazer isso.
e posteriormente vai ser esse culto de hoje vai estar também no YouTube. Vamos agora convidar Marta. Marta vai louvar o Deus e você fica aí glorificando ao Senhor e pode escrever aí o seu pedido de oração, seu culto e ações de graças, porque hoje nós vamos anunciar e vamos fazer aquela oração por todas as famílias também. Então vamos agora, Marta adorando ao Senhor. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me deixa adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei
Amém. Aleluia, glória a Deus. Só ao Senhor. Esse é o mandamento. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Adoramos ao Senhor porque Ele é poderoso. Adoramos ao Senhor pelo que Ele é e não pelo que Ele pode nos proporcionar. Adoramos ao Senhor porque Ele criou os céus e a terra. Adoramos ao Senhor porque nós fomos criados para o seu louvor. A Bíblia diz no livro de Salmos, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Então que você possa louvar e adorar ao Senhor. Já pode ir escrevendo aí o seu pedido de oração, também culto e ações de graça. Estava lendo ali ainda há pouco a oração, pedido de oração que a irmã Poliana fez pelo seu amigo, esqueci o nome agora, dele é japonês, né? Com certeza. Ele já teve alta, então motivo de glorificar o Senhor. Você pode confirmar aí essa bênção, né? Já acredito no culto e ação de graça com o seu amém, louvado seja Deus, e vamos crer que o Senhor ele vai realizar aquilo que nós temos colocado em nosso coração, orando pelas pessoas que estão necessitadas de um milagre, de uma cura. E nós vamos já pedir oração aqui pela irmã Socorro, pela irmã Cíntia, pela irmã Joana Ramos, a mãe do pastor Nilson, pela Simone Stumano e pelas irmãs da irmã Rose Souza. Nós vamos orar logo mais por todos. Agora chegou o momento de adorarmos ao Senhor com as nossas ofertas e com os nossos dízimos. Você pode pegar a sua oferta, pode pegar o seu dízimo e apresentar a Deus com alegria. Se você não congrega conosco e quiser ofertar para esta obra, pode fazer isso também. Logo mais alguém vai colocar aí o número da conta com o CNPJ e você pode fazer a sua oferta também de gratidão ao Senhor, né? Pelo que Ele tem lhe dado, o trabalho de suas mãos, né? Deus Ele tem permitido, porque tudo que nós temos e somos vem do Senhor. Vamos então orar nesta hora pelas ofertas e pelos dízimos e vamos convidar a Emeline. Emeline vai adorar o Senhor com esse primeiro louvor e na sequência estaremos fazendo a leitura dos pedidos de orações e dos cultos e ações de graças e também orando. Pai amado, Deus bendito e eterno, em nome de Jesus, estamos aqui, Senhor, em oração, agradecendo a Ti pelas pessoas que com gratidão estarão ofertando agora, Senhor, estarão entregando também os seus dízimos, nossos irmãos que congregam conosco. Senhor, que o Senhor os abençoe o trabalho das mãos de cada um e que nesse momento de aridez, mas o Senhor venha, Senhor, abrir portas, porque o Senhor é poderoso para abrir portas onde não há portas. Abençoa todos os empresários, todos os trabalhadores, todos aqueles que com alegria também estarão contribuindo, que não falte na nossa casa o calçar, o vestir e o alimento. Em nome de Jesus te pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Glória a Jesus. Convido a Emeline a louvar ao Senhor. Grande é o Senhor e um digno de louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra, de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome
amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Que maravilha, que bênção, né? A música refrigera a alma. Ele vai tomar uma água, depois ela vai voltar para cantar novamente. E nós vamos agora fazer a leitura dos nossos pedidos de orações, cultos e ações de graças. A Marta está fazendo as anotações aqui e nós vamos então fazer menção daqueles que fizeram o seu pedido. Hoje, dia 20 de 5 de 2020, a irmã Luane, ela pede oração por sua família e amigos. Ao chamar por todos os que estão enfermos e se recuperando dessa pandemia. Cláudia Souza pede oração por toda a sua casa. O Mafran por seus colegas de portaria. A irmã Poliana, agora é os cultos em ações de graças, né? Esses foram os pedidos de orações. Agora vamos ao culto em ações de graças. Irmã Poliana pelo seu amigo Masaji Nagasata, que teve alta hospitalar. Glória a Jesus. A irmã Vânia Sampaio por bênçãos recebidas. O irmão Salazar pela vida de sua sobrinha Daiane, que já está se recuperando. Glória a Deus, né? Acredito que tem mais pedidos de orações aí, mas no final nós vamos fazer a leitura. E agora nós vamos orar, vamos apresentar, exercitar a nossa fé. Você pode aí na sua casa orar pela sua família, orar pelos seus filhos, pelo seu trabalho. Exercite a sua fé agora, querido. Exercite a sua fé. Procure se aproximar de Deus através desse momento, que essa é a oportunidade que Deus tem nos dado para erguer um altar de adoração, de gratidão. Então, apresente. Se na sua casa estão todos com saúde, que bênção, que continue a mão do Senhor guardando, lhe protegendo. Se você tem alguém que está doente na sua casa, é hora também de orar para que Deus venha repreender esse mal. A Bíblia diz que a oração ela move o braço de Deus. Então nós vamos orar pela Simone Stumano, pela irmã Socorro, pelo seu esposo presbítero, pela Cíntia, pela irmã Joana, pelas irmãs da irmã Rose Souza e pelos pedidos aqui. Oremos nesta hora. Logo após essa oração, a Emeline vai louvar, antecedendo aí a reflexão dessa noite. Pai amado, Deus bendito e eterno. Ó Senhor, em nome de Jesus, queremos te agradecer, Senhor, por estarmos aqui, Senhor, orando, intercedendo a Ti. E agradecer pelos cultos que foram oferecidos em ações de graças. Ó Deus, pelas altas, Senhor, hospitalares, Senhor, pelas bênçãos recebidas, que o Senhor continue abençoando a todos. E agora, Senhor, intercedemos por cada família, Senhor, aqui que está assistindo essa live. Olha para cada lar, Senhor. Te apresento, Senhor, cada pai de família. Que em nome de Jesus não falte na sua casa, Senhor, o alimento. Que o Senhor venha abençoar, Senhor, para que as
necessidades financeiras sejam supridas e que o Senhor venha dar saúde e força para que, através do trabalho das mãos de cada um, Senhor, possam, em nome de Jesus, Senhor, trabalhar e sustentar os seus familiares. Oramos por aqueles que estão enfermos, que o Senhor os cure. Repreende todo mal, Senhor, não somente aqueles que foram, Senhor, infectados, Senhor, pelo coronavírus, mas aqueles que estão lutando com alguma enfermidade, com alguma doença, Senhor, que tem roubado a sua paz. Que o Senhor repreenda esse mal em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que seja repreendido todo mal, toda doença, tudo aquilo que tem causado mal-estar, tudo aquilo que tem, Senhor, levado, Senhor, as pessoas a ter uma vida de sofrimento. Eu repreendo também, Senhor, toda ansiedade, toda crise de ansiedade, toda depressão, ó Senhor, toda doença psicossomática que seja repreendida em nome de Jesus. Assim, Senhor, que o Senhor venha abençoar os nossos irmãos, Senhor, que estão, Senhor, agora trabalhando, aqueles que estão na linha de frente, os médicos, enfermeiros, todos aqueles que desenvolvem uma atividade essencial para a manutenção da vida, que sejam, Senhor, abençoados por Ti. As nossas autoridades, Senhor, que o Senhor os ilumine a conduzir nesse momento difícil. Assim oramos e agradecemos no precioso nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Emeline, adorando o Senhor. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a Ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é Teu. Quero Te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois Tu és fiel, Senhor, fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Minha oferta eu ofereço a Ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é Teu. Quero Te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel,
fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Glória a Deus, que bênção, né? Senhor é fiel. Essa é a marca que Deus espera que cada um também seja, que sejamos leais a Ele. Que Ele possa sempre contar conosco, né? Ele não pôde contar no que diz respeito à obediência com Adão, por exemplo. Mas Deus, Ele veio, segundo Adão, e restaurou, através do seu sacrifício, a humanidade. E aí nós podemos seguir em obediência, porque essa é a condição estabelecida por Deus para alcançarmos de Deus as bênçãos. Eu quero meditar na palavra de Deus, que você abra a sua Bíblia em Jeremias, capítulo 23. Nós vamos ler 2 versículos, o 28 e o 29, para a base da nossa reflexão nessa noite. Jeremias, pode abrir a sua Bíblia aí. Livro de Jeremias, capítulo 23, do Velho Testamento, capítulo 23, e 2 versículos apenas, versículos 28 e 29. Vamos dar tempo para que você encontre e mantenha a Bíblia aberta para meditarmos na palavra de Deus. Amém? Vamos ler então. Versículo 28. O profeta que tem um sonho, conte o sonho. E o que tem a palavra, fale a minha palavra com fidelidade. Pois o que tem a palha a ver com o trigo? Versículo 29. Não é a minha palavra como fogo? E como um martelo que esmiuça a rocha? Amém. Vamos orar agradecendo a Deus pela palavra lida. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos pela palavra que foi lida. Agora, com humildade, eu te peço inspiração para ministrar essa palavra. Senhor, que o Espírito Santo esteja aqui ao meu lado. Espírito Santo, para juntos, Senhor, conduzirmos esta palavra até o coração daqueles que estão nos ouvindo. Em nome de Jesus te pedimos e agradecemos. Amém. Glória a Deus. Esse texto que nós lemos, esse versículo que nós lemos, foi falado por Jeremias. Jeremias foi o profeta que Deus chamou para profetizar acerca da sua cidade, Jerusalém. E a profecia não era nada boa. A profecia era que Jerusalém ia ser destruída, ia ser dizimada. E se o povo continuasse desobediente, vinham várias consequências decorrentes da desobediência. Vinha a peste, vinham as tribulações, e essa era a chamada do profeta Jeremias. Ele foi chamado para profetizar acerca do juízo que viria sobre os judeus. E ele foi o único profeta que profetizava sobre o juízo. Mas ele não era o único profeta que existia ali. Muitos outros profetas existiam. Eu quero, antes de meditar mais profundamente naquilo que nós vamos trazer para os nossos dias, mas eu quero falar um pouco do contexto histórico, né? Desse texto que nós lemos, de Jeremias capítulo 23. Né? O quadro era esse, queridos. Jeremias profetizando acerca do juízo que viria sobre a tribo de Judá. A profecia era que se eles continuassem desobedientes, iriam ser levados cativos. Iriam presos
E esse cativeiro ia durar muitos anos. E ele até diz quantos anos seria o cativeiro, de 70 anos. A pior coisa que tem para um profeta é ele profetizar contra a sua cidade. Obviamente que muita gente só quer ouvir coisas boas. Mas o profeta, ele não fala aquilo que ele quer falar. O profeta, ele traz uma resposta de Deus para o homem. E o sacerdote leva uma resposta do homem para Deus. Jeremias, então, era esse que trazia o recado de Deus para os homens. Só que havia muitos outros profetas em Israel. E esses profetas que estavam lá, eles não profetizavam o que Jeremias profetizava. Eles começaram a profetizar coisas boas. Eles começaram a profetizar paz quando não havia paz. E eles começaram a ser influenciados também pelo Deus falso que existia naquela época, chamado Baal, que tinha muitos profetas. Então, os profetas que eram para estar profetizando aquilo que Deus havia falado através do profeta Jeremias, eles começaram agora a se unir no sincretismo religioso, se unindo aos profetas de Baal, e começaram a dizer que ia ter paz, que tudo aquilo ia passar, ia voltar ao normal, e somente o profeta Jeremias falando sobre o juízo. Isso quer dizer, amigos, que nem sempre a maioria tem razão. Às vezes uma pessoa ela está falando, e se o que ela está falando está respaldado por aquilo que Deus é a vontade dele, essa pessoa pode ter razão. Assim aconteceu com Jeremias. E agora os profetas começavam a se influenciar pelos deuses e pelos profetas de Baal e começaram a valorizar sonhos. Começaram a valorizar mais os sonhos. Né? Sonhos eram valorizados naquela época por vários povos. Eles eram valorizados como uma revelação, eles tinham sonhos como uma revelação divina. Os assírios, por exemplo, os egípcios, os babilônios, todos eles acreditavam que sonhos eram revelações divinas. Já o povo de Israel, embora acreditassem em sonhos, mas a tradição israelita olhava para sonhos com muita cautela. Não olhava para sonhos como se fosse uma palavra inefável, a palavra de Deus. Eles faziam distinção. Só que os profetas da época começaram a profetizar paz quando havia guerra, viria a guerra. Começaram a profetizar coisas boas quando a coisa não estava muito boa. E então o profeta Jeremias se levantou e profetizou e falou que esses falsos profetas estavam falando aquilo que as pessoas gostariam de ouvir. Sabe, amigos, deixa eu trazer um pouquinho uma reflexão para nós desse momento que estou falando aqui, sobre o que aconteceu naquela época e trazer para os nossos dias. Muita gente só quer ouvir coisas boas, coisas que alegram o coração, mas nós estamos diante desse mundo, queridos, e esse mundo, ele é observado por Deus e Ele quer o melhor para nossas vidas. E às vezes, o Deus que nós servimos, embora nos ame, mas Ele não passa a sua mão na cabeça. Quando Ele vê que precisamos de algo, Ele vem com uma palavra de repreensão. A Bíblia diz que toda palavra é útil para a correção, para a repreensão e para o ensino. Quem sabe esse momento que nós estamos vivendo agora não seja um momento que Deus está requerendo um conserto de mim e de você. Porque nós falhamos.
nós erramos e às vezes nós vamos enveredando numa vida. De repente, Deus ele quer estabelecer o seu propósito e como ninguém está atentando para a sua palavra, aí Deus ele vem, permite que aconteça alguma coisa para que haja conserto. Quem sabe Deus não está esperando um conserto, amigo, da sua parte. Quem sabe a sua vida não estava enveredando por um caminho que estava entristecendo o coração de Deus. E Deus então vem com uma situação adversa para nossas vidas. Primeiro para mostrar que Ele nos ama, porque quem ama corrige. Qual é o pai que não corrige o seu filho? Qual é o pai que se vê o filho fazendo coisa errada não vai e chama a atenção dele? Assim é Deus para conosco, queridos. Então eu estou aqui para pregar a palavra de Deus, não é para falar aquilo que você quer ouvir, mas é falar aquilo que a palavra de Deus quer que ouçamos. Quer que você venha ouvir. Então, amigos, a primeira advertência que o profeta Jeremias dá aos profetas é que eles estavam falando, se unindo aos falsos profetas, se unindo aos outros profetas e profetizando paz, quando a paz não viria ainda, porque viria juízo. E eles então começaram a se influenciar pela aquela cultura de sonhos. E aí foi quando o profeta Jeremias chamou a atenção na sua palavra, a palavra de Deus que diz assim: o profeta que tem um sonho, Deus, irmãos, ele não proíbe que as pessoas sonhem e nem que contem os seus sonhos, porque o sonho ele pode ter um vínculo do conhecimento divino, mas isso não é uma regra. E eu fico observando que tem muita gente, até mesmo cristãos, pessoas que seguem a Bíblia, que eles têm todo sonho como algo que já é divino. Mas há uma diferença, há sonhos que são desejos do nosso coração. Muitas vezes a pessoa pensa muito numa coisa e à noite ela sonha. E não faça disso a palavra de Deus, porque a Bíblia diz o que tem a ver o trigo com a palha. Ele está falando aqui sobre os sonhos que aquelas pessoas estavam tendo, porque eles desejavam que as coisas acontecessem da forma como eles estavam pensando, mas as coisas estavam acontecendo conforme Deus havia falado para Jeremias, que o cativeiro viria para aquele povo desobediente, e veio o cativeiro. E eles ficaram 70 anos no cativeiro. Depois disso, eles voltaram. Mas o juízo de Deus veio sobre aquela geração. Então, se você sonha, amém. Continue sonhando. Deus não vai impedir que você conte o sonho, mas não faça do seu sonho um fundamento bíblico. Não faça do seu sonho algo que, eu sonhei e vai acontecer dessa forma. Não, fundamente esse sonho na palavra de Deus. E se tiver em conexão com a palavra de Deus, ele pode se cumprir. Mas sonho não é palavra. Sonho é uma coisa e palavra é outra. A palavra de Deus, ela não há erros. Não há variação, não há mudança. E aí o profeta Jeremias, ele vem fazendo uma analogia, usando a palavra de Deus através de 3 figuras. Primeiro ele diz, o que tem a ver a palha com o trigo? O trigo aqui, ele estava se referindo à palavra de Deus. A palavra de Deus. Versículo 28, ele diz assim, pergunta ao Senhor, não é a minha palavra como fogo e como um martelo que esmiuça a rocha? E o versículo 28 diz, o profeta que tem um sonho, conte o sonho. E o que tem a palavra, fale a minha palavra com fidelidade. Pois o que tem a ver a palha com o trigo? Olha só, 3 figuras aqui. Ele fala sobre, referindo-se à palavra de Deus, trigo. Referindo-se à palavra de Deus, fogo.
referindo-se à palavra de Deus, martelo. Então, já falei sobre o contexto em que aconteceu esse fato na geração de Jeremias, do profeta Jeremias. Mas eu quero trazer essas três figuras, porque elas continuam tendo o mesmo efeito. Porque a palavra de Deus, ela é imutável, querido. O que aconteceu, o que Deus tinha de conselhos para uma geração, são conselhos para todas as gerações. A palavra de Deus, ela não tem variação, ela não muda. Então eu quero ficar com essas três figuras aqui, que representam a palavra de Deus. Primeiro, trigo. O trigo, ele nutre uma pessoa. E ele utilizou-se dessa figura de linguagem para mostrar que a palavra de Deus, ela nutre a nossa alma. Palavra não é sonho, ele foi bem enfático aqui. Se você tem um sonho, conte o sonho. Mas ele diz o que tem que haver a palavra com a palha com o trigo, porque aqueles profetas estavam sendo influenciados pelos povos e pelos deuses falsos. E qualquer sonho eles colocavam como palavra e deturpavam aquilo que Jeremias estava falando. Então, palavra é uma coisa, queridos. Palavra de Deus é uma coisa. A palavra de Deus ela é alimento, ela é trigo que nutre a nossa alma. E sonhos podem ser desejos para nutrir apenas o ego do homem, aquilo que ele deseja. Então seja nutrido pela palavra de Deus, procure ler a palavra de Deus, se alimentar da palavra de Deus. A Bíblia diz que a palavra de Deus está na tua boca e no teu coração. O salmista disse, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ele disse, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, foi o que nós lemos. Então alimente-se da palavra de Deus. Palavra de Deus é trigo. Palavra de Deus nutre a alma. Não faça da sua vida, queridos, os sonhos que você tem, que sejam todos de uma revelação divina. Não, nem sempre é assim. Mas a palavra de Deus é a revelação divina, a revelação que Deus tem para nós. Então a palavra, ela é alimento. Quando Jesus estava sendo tentado lá no deserto, ele disse, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede de Deus. Então a palavra é um alimento que põe a nossa alma de pé. Tudo que não se alimenta, morre, queridos. E se você não alimentar a sua alma com a palavra de Deus, você vai morrer espiritualmente. Leia a palavra de Deus. Tenha o hábito de colocar Deus através da sua palavra na sua vida e no seu coração. Memorize versículos bíblicos. Comece a fazer isso. Comece a pegar um versículo da palavra de Deus. Hoje eu vou memorar esse versículo. Hoje eu vou decorar esse versículo. Traga ele para a sua mente. Combata os maus pensamentos com a palavra de Deus. Então alimente-se. A palavra de Deus é trigo que alimenta a nossa alma. Assim como nós precisamos do pão de cada dia para nutrir o nosso corpo físico, nós precisamos da palavra de Deus para nutrir a nossa alma. Glória a Jesus, a palavra de Deus, ela é fiel, queridos. Como disse o profeta aqui, a minha palavra, quem tem a palavra, fale a palavra com fidelidade. Aqueles profetas estavam misturando sonhos e dando uma valorização ao sonho como se fosse a palavra. Mas não, o profeta chamou a atenção e fez uma distinção. Faça uma distinção, queridos, daquilo que é a palavra de Deus e daquilo que não é. Aquilo que não é a palavra de Deus não tenha como uma regra de fé e prática, mas aquilo que é a palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática. Este foi o primeiro símbolo, a primeira figura utilizada pelo profeta Jeremias. A segunda figura, ele diz assim, pergunta ao Senhor, a parte B do versículo 28 e o versículo 29, não é a minha palavra como fogo
fogo. Para que serve o fogo? Vamos ver, ele fez outra analogia com a palavra de Deus. O fogo, nós sabemos que o fogo consome. Nós sabemos que o fogo ele serve para purificar. Então isso fala sobre purificação. A palavra de Deus nos purifica. A palavra de Deus nos liberta. A palavra de Deus nos faz olhar os nossos erros. Sabe, queridos? Então nós precisamos, como a palavra que é fogo, purificar a nossa alma. Aquilo que nós fazemos que não agrada a Deus. Pecado, todos nós erramos e pecamos. Mas nós precisamos ver que os nossos pecados, eles vão nos levar para um caminho sem volta. Então é tempo de purificação. É tempo de fazermos uma reflexão introspectiva e pensarmos do que nós estamos fazendo que está agradando a Deus ou que as nossas atitudes não estejam. Então eu preciso ser purificado pela palavra. Preciso ser purificado pela palavra e Jesus é a palavra. E a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O livro de João, no capítulo 1, diz: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Em outra tradução diz: no princípio era a palavra. Jesus é a palavra. Então seja purificado através daquilo que a Bíblia tem. Esse é o momento que nós devemos olhar para a nossa vida, queridos. Muitos de nossos amigos estão indo embora. Quantos amigos você já perdeu? Quantas pessoas conhecidas não foram embora? Nós não sabemos quando será o dia da nossa partida. E nós precisamos ter uma vida de santificação, de purificação. Esse momento que Deus permitiu que vivêssemos é um momento, querido, de conserto para a nossa vida. Eu preciso consertar a minha vida. E eu, como pastor, tenho a responsabilidade de pregar e te levar também a este mesmo pensamento de santificação, de purificação, porque a palavra de Deus ela é fogo que purifica os nossos pecados. É fogo que consome os nossos pecados. É fogo que faz olharmos para os nossos pecados e abandonarmos eles e sermos purificados, porque deixamos o pecado. E a palavra de Deus que o Senhor tem para nós é esta. Então, primeiro símbolo, trigo, palavra alimenta. Segundo símbolo, fogo, palavra purifica. E nós estamos vivendo um momento, queridos, de perdas. Sabe, um dos piores sentimentos que tem é o sentimento de perda. Perdemos amigos. Mas a maior perda que o homem pode ter é a perda da comunhão com o Senhor. Então, que Deus abençoe para que tenhamos uma vida de purificação através da palavra. E o terceiro símbolo, qual é? A terceira figura. Não é a minha palavra como fogo que consome, e martelo que esmiuça a rocha. Olha só, martelo. O que significa o martelo? Nós sabemos que o martelo ele bate numa pedra e a pedra fica intacta. Mas ele vai batendo, até que ele começa a esmiuçar aquela pedra. Sabe? Bate tanto até que a pedra quebra. Assim é a palavra de Deus. Em relação à nossa vida com a palavra de Deus, nós temos que ser perseverantes. Essa é a palavra de Deus para a nossa vida. Martelo, se você tem batido naquela tecla, qual é a tecla que você tem batido?
A palavra de Deus ela é martelo. Se você não conseguiu, continue batendo. Pedi, pedi, dar-se-vos-á. Buscai e acharei. Batei, abrir-se-vos-á. Se você crê na restauração, por exemplo, do seu casamento, continue como martelo na palavra de Deus, que Deus ele vai te dar a graça de ter a vitória. A palavra de Deus, simbolizada como martelo, fala sobre paciência. Seja paciente com o seu próximo. Na sua perseverança, você vai alcançar a bênção como martelo que esmiuça a penha. Louvado seja Deus. Então continue perseverando. Continue lutando por aquilo que você crê que para você é impossível, mas para Deus é possível. Seja isso uma enfermidade. Pode ser a pior enfermidade. Pode ser que você já esteja até desenganado ou desenganada. Mas lembre-se que a palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a penha. E a Bíblia diz, pedi, pedi, dar-se-vos-á. Se você tem algum quadro na sua família, com algum parente seu, que está vivendo uma situação de um quadro irreversível, de alguma doença, até mesmo da alma, de depressão, de opressão, continue batendo no martelo, que martelo, a palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a penha, e Deus vai mudar essa história, e o nome do Senhor vai ser glorificado na sua casa, na sua família. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Pode ser impossível para você, mas para Deus não há nada impossível. Ele abre caminhos onde não há caminhos. Quando o povo de Israel estava atravessando o deserto e chegaram diante do mar, não tinha mais para onde ir. Talvez você esteja diante de um mar, não tem mais para onde ir. Chegou no ponto final da sua vida, de alguém que esteja doente, de alguém que você diz, eu vou conviver o resto da minha vida com essa situação. Deus, ele pode mudar esse quadro, porque ele é o Deus do impossível. Tome posse dessa palavra, que a palavra de Deus é como um martelo que esmiuça. E essa palavra fala sobre perseverança. Se nós perseverarmos, nós vamos alcançar a bênção. Se você perseverar, você vai alcançar a bênção. Não desista. Não olhe para trás. Deus não tem prazer com o que retrocede. A Bíblia diz que se fores fraco no dia da angústia, a tua fé será pequena. Olhe para a sua vida e veja quantas vitórias você já teve. Quem sabe você não começou a vida sozinho. Olhou para o lado, não tinha um parente. Seus parentes ficaram lá. E você vivendo uma vida sozinho, enfrentando esse mundo, mas Deus cuidou de você. Deus guardou você. Deus fez você prosperar. E agora você não vai desistir diante de outro problema. Olhe para o Deus que te conduziu e que te abençoou, e Ele vai te dar vitória. Mas tenha a Bíblia como a tua regra de fé e prática. Sabe, queridos, muita gente às vezes tem um sonho que sonhou como uma regra de fé. Sonho pode ser divino, sim, pode. Mas ele pode ser palha, não vai alimentar nada. Muita gente às vezes se volta para a astrologia. Acredita nos seus signos. Isso não é palavra de Deus. Não, isso não é palavra de Deus, portanto não deve ser uma regra de fé e prática. O que tem a ver a palha com o trigo? Talvez você esteja vivendo muitos dias na sua vida, tendo alguma coisa que você acha que é a sua fé e que você vai conseguir, mas quem sabe você não está malhando errado. Sabe, queridos, a única palavra infalível é a palavra de Deus. O resto pode ser palha. Olha só o que ele diz.
O profeta que teve um sonho, conte o sonho. Deus não vai proibir ninguém de contar o sonho. Porque os sonhos, eles podem realmente ter um vínculo do conhecimento divino, mas isso não é uma regra. Agora ele chega e diz assim: quem e o que tem a palavra, fale a minha palavra com fidelidade. Ela é fiel, ela não muda. Então fique com essa palavra. A palavra de Deus, ela nutre porque ela é trigo. A palavra de Deus, ela nos corrige, nos purifica, porque ela é fogo que consome. A palavra de Deus é martelo, porque se nós perseverarmos, nós vamos esmiuçar a penha. Quem sabe essa rocha que você está batendo tanto tempo, mas você está batendo de forma errada. Bata com a palavra de Deus, com a sua oração. Não subestime a sua oração. Deus, ele ouve a sua oração. Deus, ele ouve a sua oração. Deus, ele ouve a sua oração. Não subestime, porque a oração, ela move o braço de Deus. Aleluia. Fique com essa palavra. Que Deus em Cristo Jesus lhe abençoe e lhe guarde. Amém? Vamos orar agradecendo a Deus pela palavra que recebemos. Pai amado, em nome de Jesus, te agradeço, Senhor, por esta palavra lida e pregada. Em nome de Jesus, Senhor, olha para cada um que recebeu essa palavra. Ah, Senhor, ela não volta vazia, assim como desce a chuva do céu e para lá não torna assim a tua palavra. Antes que a chuva desça e vá embora, ela tem o seu propósito, que é regar a terra e dar alimento ao semeador e pão a quem tem fome. Assim é toda a palavra que procede de Deus. Que essa palavra venha ter o seu propósito na vida daqueles que ouvirem, venha gerar uma fé e uma confiança, não na palha dos sonhos, não na palha dos signos, mas no trigo da palavra de Deus. Ó Senhor, abençoa todos que ouviram essa palavra. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Glória a Deus. Amém. Palavra de Deus. Guarde no coração essa palavra. Nós vamos agora só fazer a leitura aqui dos pedidos que temos. E peço para Marta no final, o Efraim que está aí, para colocar um fundo musical, para a gente encerrar com um fundo musical no final. Bem, o que temos mais aqui? Irmã Rosa, ela pede oração por sua saúde e pela irmã Socorro. A irmã Fátima Martins, pelo avô de sua neta, que está internado. A irmã Daniele, por sua tia Glória Rocha, que está internada no Hospital Guadalupe. Esses são os pedidos de orações. Nós vamos orar apresentando esses outros pedidos aqui. Fique na paz do Senhor, tenha uma noite de bênção, uma noite de comunhão. Não se impressione com as notícias negativas, mas guarde a palavra na sua mente, no seu coração. Você vai dormir em paz e se acordar em paz. O Deus que cuida de você é o Deus do impossível. E nós vamos orar por esses pedidos aqui, pela irmã Rosa, pela saúde de sua mãe, e pela irmã Socorro, pela irmã Fátima Martins, que intercede pelo avô de sua neta, e pela Daniele, que ora pela sua tia, que está hospitalizada. Oremos. Pai amado, Deus eterno e bendito, em nome de Jesus, Senhor, aqui estamos na Tua presença, encerrando, Senhor, este culto e apresentando aqui, Senhor, os pedidos de orações. Senhor, em nome de Jesus, olha para cada pedido aqui mencionado, Senhor, e converte esses pedidos em cultos e ações de graças. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, por este culto maravilhoso, pelos hinos, pelas pessoas que assistiram essa live. Senhor, em nome de Jesus te pedimos, em nome de Jesus te agradecemos por tudo, meu Senhor. Ó Deus, tudo te pedimos e agradecemos. Amém. Antes da bênção apostólica, só falar sobre a página que foi criada hoje. Nosso querido obreiro Ojomar criou uma página no YouTube. Provavelmente ele vai gravar depois essa mensagem aqui, esse culto.
e vai procurar colocar lá no canal do YouTube, e aí você vai então assistir depois. E não esqueça, quando você entrar, Assembleia de Deus, Ministério Cidade Nova, tem lá um íconezinho inscrever-se, você se inscreve, e depois tem um sininho lá, você digita naquele sininho também, porque ele vai te dar o direito de receber todas as postagens automaticamente. Amém? Então, faça isso lá e vamos procurar nos utilizar de mais essa ferramenta, né? Essa conta do YouTube. Então, vamos, a bênção apostólica. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito, seja com toda a igreja do Senhor, e que todos digam Amém. amém, amém. Deus abençoe, fique na paz do Senhor, né? Tenha uma noite tranquila e de paz, e amanhã seja um dia de notícias boas, de alegria, de bênção e de paz. Deus abençoe a todos. De coração, lá no fundo eu não entendi tudo que fiz, o que ele quis. Meus braços abertos ficaram e ainda estão assim, e vão continuar até um dia vê-lo regressar. Posso pensar no que o mundo lhe tem preparado, sei que privações têm passado e tudo por quê? Falsos amigos por aí, conselhos vazios, mas cheios de palavras vãs. Que grande ilusão, mentiram ao seu jovem coração, mas nunca